Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 26 de junho. Agora a gente vai destacar as principais manchetes dos principais jornais, começando agora com a capa do jornal O Globo. A manchete fala sobre drogas e justiça, que é que o Supremo forma maioria para descriminalizar o porte de maconha. O STF formou a maioria para descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal, hoje punido com modalidades educativas e prestação de serviços comunitários. Os ministros ainda definirão a quantidade de droga que servirá de baliza para diferenciar o uso pessoal do tráfico, este punido com a pena de prisão. Essa distinção é considerada importante pelos especialistas por causa do alto número de pessoas que são presas acusadas de traficar, quando na verdade estavam portando pequenas quantidades de droga. A decisão do STF não legaliza o consumo da maconha, mas impede a punição do usuário. Houve uma reação do Congresso com críticas do Senado e também a aceleração da PEC das drogas na Câmara dos Deputados. Na área de opinião, nesse mesmo tema, Vera Magalhães escreve que o STF e o Congresso disputam para ver quem dá o aval final. Outro destaque na área de opinião é que Bernardo Melo Franco escreve sobre a batalha judicial de Assange termina, mas o Ministério não. Hélio Gaspari escreve sobre a hipocrisia parlamentar no caso da lei dos jogos. Zeina Latif escreve sobre a pressão por isenções como ameaça à reforma tributária. E Marcelo Ataile escreve sobre o terrorismo, sobre o açúcar é um desserviço nutricional. Ainda em destaque aqui na capa do jornal o Globo é que Lewandowski leva a Lula uma proposta que pode ampliar a ação da Polícia Federal contra as milícias. A medida consta do texto inicial da PEC da Segurança que o governo ainda enviará ao Congresso. Caberia à Polícia Federal combater as facções e as milícias em áreas de mata e unidades de conservação. Ainda em destaque é que em São Paulo, o PM lá da região dá carona para YouTube em busca de likes. O influenciador americano posou com armas e foi levado até as operações por policiais. O governo diz que a ação fere as regras da corporação. No Rio de Janeiro, pacientes de câncer enfrentam filas de até 30 meses lá na região. A espera por atendimento oncológico na rede pública tem mais de 3.000 pessoas, 900 delas aguardando a primeira consulta há mais de 2 meses. Outros destaques aqui é sobre que o álcool mata 2,6 milhões de pessoas no mundo. A ingestão de álcool causou a morte desses 2,6 milhões de mortes no mundo em 2019, diz um novo relatório da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, foram 92 mil pessoas mortas por causa do uso do álcool. Acidentes e doenças estão entre as decorrências fatais do abuso. Na parte de segurança de voo, punição a quem briga a bordo pode ser de até 1 ano de suspensão. A imagem de destaque aqui na capa do jornal o Globo é o alinhamento perfeito ao sair para registrar o espetáculo das baleias Jubarte no Rio. O fotógrafo Humberto Badini fez esta foto de rara felicidade que foi clicada de um barco nas proximidades da Ilha do Meio, com a praia de Ipanema e do Pão de Açúcar ao fundo. Outros destaques aqui na capa do jornal o Globo é sobre a economia, que o Banco Central indica segurar juros por tempo suficiente e Lula dá aval para mudar a meta da inflação. O Copom sinaliza que a taxa Selic ficará em 10,5% por mais tempo e o governo prepara uma alteração definida por Haddad da base temporal das metas da inflação.
A charge entre ouvindo Lula e Haddad também vai nesse sentido da economia. O presidente pergunta ao ministro da Fazenda: e agora, Haddad, onde estamos? Ele fala, Haddad responde: 3% de inflação, presidente, estamos bem. Outros destaques aqui é que as emendas de comissão fazem distribuição desigual de verbas para a pasta da saúde. O modelo Recicla o Orçamento Secreto tem promovido a desigualdade entre os estados nos recursos da saúde, com destinação orientada pelos parlamentares. Na política internacional, Putin barra o acesso de russos a veículos de imprensa na Europa. Agora, em destaque aqui, ainda na política internacional, essa segunda imagem de destaque na capa do jornal Globo é sobre o parlamento do Quênia, que é tomado por manifestantes. Num protesto contra os aumentos de impostos, os manifestantes invadiram e trocaram fogo no parlamento do Quênia. O governo mobilizou forças especiais para expulsar os invasores e proteger os prédios institucionais. 5 pessoas morreram nesse confronto. Na área dos esportes, o que o passo do Flamengo por novo estádio diz sobre o presente e o futuro do Maracanã. A dificuldade em fazer um templo sagrado no Rio deve ser mais rentável e motivou o rubro-negro a buscar um novo lar, mesmo após assumir a concessão do Maracanã por 20 anos. Entenda porque o estádio Mauro Filho é visto como de difícil gestão pelo Flamengo e quais as perspectivas a médio e longo prazo da maior casa do futebol brasileiro. E por fim, ainda aqui em destaque, é sobre o longo caminho pela frente. O Brasil recicla só 2% dos resíduos sólidos urbanos, um desafio em tempos de extremos climáticos. Essa é uma reportagem do Caderno Especial que mostra os exemplos da economia do reaproveitamento. São esses aqui os destaques da capa do Globo. O que a gente tem na capa do Estadão de hoje, Celi? Operação Lava Jato. Empresas com acordo de leniência aceitam abater 50% das dívidas do total de 11,7 bilhões de reais. As empresas que discutem a revisão dos acordos de leniência firmados na Operação Lava Jato aceitaram a proposta do governo de usar até 50% do prejuízo fiscal para abater o restante das dívidas que têm com a União, mas fizeram ressalvas que serão analisadas pela Controladoria Geral da União, a CGU. O uso de metade do prejuízo fiscal é calculado com base no saldo restante das multas. Hoje, as 7 companhias que participam das negociações, que são a Andrade Gutierrez, a Braskem, a Mover Camargo Correia, Nova Participações, é o novo nome da antiga Angevix, a Meta, que é o novo nome da antiga OAS, da empreiteira OAS, mudou o nome para Meta, com TH. A Novonor, que é o novo nome da Odebrecht, antiga Odebrecht, depois da Operação Lava Jato também mudou de nome, não é mais Odebrecht, é Novonor. E a UTC Engenharia devem cerca de 11,7 bilhões de reais ao governo. Isso significa que o governo pode abrir mão de cerca de 5,8 bilhões de reais. As empresas querem que o desconto seja calculado com base no novo total das multas. Neste caso, o abatimento poderia ultrapassar a 8 bilhões de reais. Menções à corrupção no governo disparam nas redes sociais. Crises do arroz, da compra do arroz, que foi
o negócio foi desmanchado. O indiciamento do ministro Juscelino Filho, das Comunicações, contribuíram para impulsionar o tema corrupção nas redes sociais. Sociedade, por maioria, de 8-3, o STF define que porte de maconha não é crime. Segunda etapa do julgamento, que vai acontecer hoje, discutirá a quantidade de droga como parâmetro para distinguir o consumidor do traficante. Proposta principal prevê 40 gramas e será analisada na sessão de hoje. Reação do Legislativo. Presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara Federal, Arthur Lira, atacam a decisão do Supremo. Esta foto de destaque ainda é do Julian Assange. Desde ontem ele é manchete, acho que nos jornais do mundo. Livre. Assange se declara culpado em Ilha Americana, no Pacífico. O fundador do Wikileaks, o australiano Julian Assange, declarou-se culpado de publicar segredos militares nos Estados Unidos em acordo em troca de liberdade. A alegação foi apresentada nas Ilhas Marianas do Norte, para onde voou após deixar uma prisão britânica. Ainda destaque na capa do Estadão. Selic em 10,5%. A ata reforça a postura vigilante do Copom na administração da taxa de juros. O colegiado do Banco Central indicou que eventuais ajustes futuros terão como base a meta de inflação. Quanto nos custa o clássico cafezinho parlamentar? Congressistas, assessores e visitantes da Câmara e do Senado Federal bebem café grátis. Grátis, entre aspas. A conta é de R$2 milhões por ano, só com o cafezinho que é servido nas duas casas do Congresso Nacional, Senado e Câmara Federal. Fim da isenção. Ultra-ortodoxos deverão servir no exército em Israel. Saúde. Anvisa proíbe venda e uso de produtos à base de fenol. Troca de comando. Jornal Estadão anuncia Eric Bretas como novo diretor executivo do grupo. E por último, Amanda, missão internacional. Delegado brasileiro da Polícia Federal é eleito para chefiar a Interpol. Como secretário-geral, Valdeci Urquiza vai comandar até 2029 o combate ao crime organizado transnacional. É com você. A gente vai agora para a capa da Folha de São Paulo, que o primeiro destaque é essa imagem que fala sobre o tempo seco que antecipa a floração de ipês roxos em São Paulo. Aqui em destaque é uma árvore na Praça da Lapa, na zona oeste da capital. Em geral, a florada acontece entre julho e setembro, mas a secura altera o ciclo de reprodução dos ipês. Também em destaque na área de cultura, aqui no começo
texto da capa da Folha de São Paulo é A Batalha do Repórter, O Gosto da Guerra, o livro clássico de José Hamilton Ribeiro sobre o conflito no Vietnã, será lançado com outras de suas reportagens. Aqui em destaque, o jornalista em sua fazenda em Minas Gerais. Outros destaques aqui, a manchete do dia da Folha de São Paulo é a maioria do STF descriminaliza o porte de maconha para o usuário. O Supremo deve estabelecer hoje a quantia para diferenciar o uso pessoal do tráfico. O Congresso reagiu a esse resultado proferido ontem. O presidente da Câmara, Arthur Lira, instalou uma comissão parlamentar para analisar a PEC das drogas que criminaliza o porte. Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, disse que a medida cria uma distorção jurídica. Especialistas criticam a decisão, que, segundo eles, atinge os aspectos laterais ao tema das drogas. Ativistas veem avanço, mas afirmam que a discussão ficou esvaziada por estar restrita à maconha. Ainda aqui em destaque é que o plano de educação prevê 60% das crianças em creche. O novo Plano Nacional de Educação, proposto agora pelo governo Lula, prevê elevar de 50% para 60% a meta de alunos em creches. Não houve mudanças na atual meta de investimentos na área, que representa 10% do PIB de a cada 10 anos. Na área de mercado, fábricas se ajudam com empréstimos de máquinas no Rio Grande do Sul. Ainda no Judiciário, nas áreas das eleições, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, pede atuação presencial do TSE até as eleições. Ela pediu aos ministros da Corte que atuem presencialmente até as eleições municipais. A ideia é dar exemplos a magistrados de outras instâncias eleitorais. Na área da economia, a ata do Copom reforça decisão de cautela pela política de juros. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reforçou em ata o consenso sobre a atuação mais cautelosa na política de juros. Segundo o colegiado, eventuais ajustes serão ditados pelo compromisso de levar expectativas de inflação em direção à meta. Ainda em questão aqui da economia, o congelamento de gastos será o teste fiscal do governo Lula. No dia 22 de julho, a gestão Lula enviará ao Congresso o relatório bimestral do orçamento, que é o documento que aponta medidas para o cumprimento do arcabouço fiscal. Analistas dizem que é preciso um contingeamento de pelo menos 46 bilhões de reais. O mercado, porém, vê com ceticismo a possibilidade de um congelamento de gastos no mês que vem, mas especialistas avaliam que o governo não conseguirá evitar um bloqueio de pelo menos 15 bilhões de reais em despesas. Ainda falando da economia agora internacional, é que o PIB da Argentina tem uma queda de 5,1% no primeiro trimestre. Outros destaques aqui na capa da Folha de São Paulo é youtuber dos Estados Unidos grava perseguição em viatura da PM de São Paulo. Essa segunda imagem de destaque aqui na Folha de São Paulo é a sonda chinesa que chega à Terra com amostras do lado oculto da Terra. Ainda em destaque é que Maria Inês Dolce, ela escreve sobre a parceria atropela a taxa das blusinhas. Quem imaginou que a taxação das blusinhas, que é o imposto para as compras internacionais de até $50, afugentaria as plataformas chinesas, se equivocou. Rapidamente foi formada uma parceria entre o AliExpress e Magazine Luiza. E por fim, aqui os destaques nos editoriais. O primeiro fala que é hora de agir para estabilizar a finança, em defesa da providência e de providências imediatas na economia. E o segundo editorial é sobre as metas sem lastro, acerca do fiasco do Plano Nacional de Educação. São esses aqui os destaques da capa da Folha de São Paulo. O que a gente tem no Povo de hoje, Oceli?
Jornal Cearense O Povo, Amanda, a manchete é essa decisão do Supremo. Por 8 votos a 3, STF decide que não é crime portar maconha para uso pessoal. Entenda, a Corte Maior do Poder Judiciário do país não legalizou droga, mas o uso deixa a esfera criminal. A reação: Arthur Lira cria comissão para a PEC das drogas na Câmara Federal. E a reação também do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, dizendo que o Supremo invadiu a competência legislativa do Congresso. Nas páginas internas nós vamos ver isso. O que falta é definir a quantidade, os gramas, que diferencia o usuário do traficante, que está previsto para ser definida hoje, na sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Segunda chamada de capa do jornal Povo: pacote do governo do estado do Ceará para combater a violência é aprovado na Assembleia Legislativa. Foi na sessão de ontem, que aconteceu de maneira virtual, porque o plenário 13 de maio foi destruído pelo incêndio. Essa ilustração aqui é para dizer que houve ontem a 3ª edição do mutirão da Defensoria Pública do Estado do Ceará, que já acumula retificação de nome e gênero de 583 pessoas trans e travestis no Ceará. E ontem foi a solenidade de entrega dos novos documentos. Também no caderno de cultura, chamado Vida e Arte, do jornal Povo, tem uma homenagem ao mestre da xilogravura, João Pedro do Juazeiro do Norte, que completa 60 anos. Na área de cidades, ocupantes de motos representam mais da metade das mortes no trânsito. Esportes: Ceará perde para o Ponte Preta por 3-1. O jogo foi ontem à noite em Campinas, São Paulo, e chega a 4 jogos sem vencer na Série B. Por último, na área de economia, o PIB do Ceará cresce mais que o dobro da média do Brasil. A gente vai agora para a capa do Correio Brasiliense. Os primeiros destaques são na área da cultura e dos esportes. Aqui o primeiro destaque é o toque brasiliense no Oscar, que 2 brasilienses foram escolhidos para compor o corpo de 490 membros e jurados da academia, que distribui o maior prêmio do cinema. Na área de esportes, uma união de ritmos. Mais de 150 dançarinos do Brasil, Angola e França estarão no Festival Intercâmbio, com shows em vários palcos de Brasília a partir de amanhã. E as medalhas da capital, a 30 dias dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o Correio Brasiliense recorda os 10 atletas nascidos no DF que subiram ao pódio na história do maior evento esportivo do planeta. Também é destaque no Correio: o Congresso reage à decisão do STF sobre a maconha. O Supremo descriminaliza o porte de drogas dessa droga da maconha para o uso próprio. O presidente da Câmara acelera a PEC de drogas, de autoria do senador Rodrigo Pacheco. A manchete do dia aqui da capa do Correio Brasiliense é sobre o plano de preservação do conjunto urbanístico lá de Brasília, que terá veto à
camping e motéis nas quadras 700 e 900. Aqui também em destaque é sobre a CLDF, que aprova, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprova a LDO com 30 mil vagas e nomeações. Aqui também em destaque na política internacional é Assange em liberdade. A Corte Federal dos Estados Unidos, nas Ilhas Marianas do Norte, aceita a admissão de culpa do fundador da Wikileaks e determina a sua soltura. Lula cita a vitória democrática e da luta pela liberdade de imprensa. Aqui também em destaque a volta da missão da China, que retorna com as primeiras amostras do material colhido na face oculta da Lua. Ele está de volta à Terra. Ainda em destaque é sobre idosa morta, que a polícia investiga o sumiço de um rim, e um avião também sobre a punição mais rígidas para os brigões. Aqui também em destaque é a Brigada Roberto Campos. Brasília perdeu o pioneiro Roberto Maurício Pires Campos. Ele, que é engenheiro, trabalhou na construção da cidade e viu a capital crescer. Ele morreu ontem aos 91 anos. E por fim, aqui em destaque é uma entrevista com o diretor-presidente da SLU. Ele diz que cerca de 500 toneladas diárias de material reciclável são descartadas em aterros. São esses aqui os destaques da capa do Correio. O que a gente tem no valor econômico de hoje? Consumo. A Unilever entra na disputa do mercado de dermocosméticos, diz a executiva Mariana Martins. Pantanal. Governo federal vai liberar 100 milhões de reais para ações do IBAMA e do ICMBio de combate a incêndios. Negócios sustentáveis. O Brasil dá os primeiros passos na regulamentação da economia circular. Manchete do Valor Econômico. Com a alta de preços, receita do varejo aumenta mais que volume vendido. Após reunião com o Conselho Monetário Nacional, o CMN, Lula define meta de controle da inflação contínua de 3%. Para o STF, porte de maconha para uso pessoal não é crime. Nono, insumos para a agricultura. Caron da Nonofert, Kumar da IFFCO e Lestmann da NVPL. Parceria entre maior cooperativa da Índia e startup brasileira vai trazer para a agricultura do país os nanoinsumos. A tecnologia disruptiva de fertilizantes e defensivos promete um uso muito menor dos produtos com efeito maior. Copom mostra unidade e defende sintonia fiscal. Disputa pela Sabesp, que é a empresa de saneamento básico de São Paulo, entra na reta final. Sodier é eleita a franquia do ano. E por último, é uma entrevista aqui de página inteira com essa moça, que é muito parecida. Ela é parecida porque ela é irmã da atriz e humorista Ingrid Guimarães, mas ela não atua na área de cultura. O Multifamily Office Alloc se prepara para acelerar o crescimento disseminando seus serviços pelo país. Abre aspas, estamos prontos para expandir e buscar associados, diz Singrid Guimarães. A Singrid Guimarães é irmã da atriz Ingrid Guimarães. E a Singrid, ela é na área de planejamento. Trabalhou 13 anos na Hold da Globo e dá uma entrevista para a edição de hoje do jornal Valor Econômico. É com você, Amanda.
Agora, indo para as páginas internas de cada jornal, a gente começa com a área editorial do jornal O Globo. O primeiro fala sobre a eleição na França traz tensão ao projeto europeu. A eventual vitória da extrema-direita lançaria o país em período de instabilidade sem precedentes. Ainda aqui em destaque nas áreas de editorial, os brasileiros ignoram como Meta usa seus dados para treinar os modelos de inteligência artificial. Falta de regulamentação eficaz permitiu que a empresa processasse as informações sem uma autorização explícita. Agora, seguindo com as páginas internas aqui, é sobre a área de política, novo nome e velha prática. Emendas de comissão substituem orçamento secreto e reforçam a distribuição desigual na saúde. Aqui em destaque, o jornal o Globo mostra alguns gráficos sobre o repasse de recursos. A verba destinada a Alagoas é equivalente a que vai para Minas, que tem 7 vezes mais habitantes do que o estado lá do Nordeste. Aqui em destaque são quanto que empenhado em milhões que cada estado recebe. Aqui em destaque o Ceará também, que recebe 328,45 milhões aqui em valores empenhados. Aqui em destaque também tem as destinações para a saúde pelo colegiado, sobre a Comissão de Saúde da Câmara, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado, a Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A Comissão de Saúde da Câmara já destinou aí, autorizado, 6,1 bilhões de reais aí para a saúde. Aqui também tem alguns valores autorizados por tipos de emenda, aqui individual de cada parlamentar, aqui por bancada, também por relator e por comissão. Seguindo agora na área da política e da justiça, é que o ministro Gilmar Mendes do STF diz não ter clima para anistiar os presos do 8 de janeiro. O benefício aos condenados pelos atos golpistas está em debate na Câmara e foi provocado por parlamentares bolsonaristas. O decano do STF avalia a gravidade dos fatos, pesa sobre os presos pelos ataques golpistas. Ainda na política é que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, leva a Lula a PEC que amplia a ação da Polícia Federal. A proposta inclui na Constituição o sistema e fundo de segurança e acrescenta competências à corporação para o combate às milícias e crimes ambientais. O texto vai passar pela Casa Civil e Previdência antes de seguir para o Congresso. Ainda na área da política é que o presidente mira cidades com gestão petista em visita a Minas Gerais. Agendas em Contagem e Juiz de Fora terão anúncios federais dias antes da lei barrar inaugurações com pré-candidatos. Ainda aqui em destaque na política, é preterido para vice de João Campos, PT se aproxima de Raquel Lira. Deputados estaduais do partido passaram a votar aliados à governadora tucana, que é adversária do atual prefeito de Recife. Destaque aqui pelo Brasil é que o STF decide que o porte de maconha para uso pessoal não é crime e o Congresso reage sobre essa maioria formada pelo STF. Continuando com os destaques pelo Brasil, é sobre queimada recorde, o Pantanal seca e fumaça chega aos países vizinhos. Projeções são de que mais de 2 milhões de hectares queimem até o fim do ano. A pluma atinge até o Uruguai. Aqui o Jornal Globo mostra alguns gráficos sobre o fogo no Pantanal, que segundo dados, o período entre 2023 e 2024 é o mais seco da história
história do Pantanal em termos de intensidade e duração da estiagem, e a quantidade de incêndios já supera o primeiro semestre de 2020, quando 1/3 do bioma foi consumido pelo fogo. Desde 1985, o Brasil perdeu 30% de sua superfície de água natural e o Pantanal foi o bioma que mais secou. Ainda em destaque é que policiais militares são investigados por carona a youtuber em operações da Polícia de São Paulo. Em vídeo postado pelo Americano, agentes chegaram a contar que festejam a mortes de bandidos com charutos e bebidas. Na economia, é sobre o aval do Copom, a ata do Copom, que os juros não vão recuar tão cedo. O Banco Central diz que o compromisso de levar a inflação à meta vai ditar os ajustes futuros. Sobre esse assunto, aqui Gabriel Galípolo, ele que é o diretor da política econômica do Banco Central, ele fala, abre aspas, de maneira alguma o Banco Central irá utilizar o fiscal para isso que seja um tipo de muleta para não perseguir a meta. Sobre esse assunto também o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse, abre aspas, a diretoria fala numa interrupção do ciclo de cortes e me parece que essa é uma diferença importante. Ainda pela economia é que o dólar tem valorização de 1,16%. Os diretores do Banco Central americano dizem ver risco para a inflação dos Estados Unidos, o que deve manter os juros no país elevados por mais tempo. O real tem o pior desempenho entre os emergentes e a bolsa aqui recua em 0,25%. Também em destaque é que a arrecadação no ano até maio bate recorde e chega a 1,09 trilhões. A alta à frente do período de 2023 é de 8,72%. Para a receita, o resultado é um bom sinal. Ainda na área da economia é que pente fino de benefícios deve chegar a 3 bilhões de reais no ano, afirma o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. De janeiro para maio, o valor poupado pela pasta da Previdência foi de 750 milhões de reais. A ideia é duplicar o efetivo envolvido no trabalho. Também em destaque na economia é que taxar super ricos pode arrecadar até 688 bilhões de dólares. O valor anual, que foi calculado por um economista francês, fez um estudo feito a pedido da presidência brasileira do G20, que permitiria enfrentar os desafios globais que não estão previstos no orçamento. Ainda pelo mundo é que passageiros brigões podem ser impedidos de voar por até um ano. A Agência Nacional de Aviação coloca em consulta pública a resolução que prevê punição mais rígida a quem causa confusão a bordo ou em aeroportos. Aqui em destaque pelo mundo é a fúria nas ruas de Nairobi. Manifestantes invadem o parlamento do Quênia contra o aumento de impostos. A repressão deixa 5 mortos. A Suprema Corte de Israel ordena ao exército recrutar ultra-ortodoxos. A isenção a estudantes religiosos vigorava desde a independência em 1948. A decisão de Netanyahu põe a pressão aí sobre aliados. Também em destaque pelo mundo é que a Rússia anuncia o bloqueio a 81 veículos de imprensa da União Europeia. A medida é parte da retaliação às restrições impostas à mídia russa pelo bloco. Também aqui em destaque é que Corte declara Assange oficialmente livre após a admissão de culpa. A declaração do australiano fazia parte do acordo com o governo dos Estados Unidos para que ele pudesse ser libertado. E por fim, aqui na área da saúde é sobre o uso abusivo, que o álcool causa a morte de 2,6 milhões ao ano no mundo, sendo 92 mil no Brasil. São esses aqui os destaques internos que a gente tem no Jornal o Globo. O que a gente tem dentro do Estadão de hoje, Oceli? Eu começo lendo a coluna do Estadão.
E a nota principal, Amanda, diz que o Brasil lidera entre países onde a população relata a presença do tráfico de drogas na vizinhança. Não é à toa que o tema segurança pública pauta os debates políticos no país. 6 em cada 10 brasileiros, cerca de 61%, relatam ter visto ou ouvido falar sobre crimes ligados ao tráfico de drogas em suas vizinhanças. O índice está 24 pontos acima da média identificada na pesquisa global A Divisor Crime, feita pela Ipsos em 31 países e obtida com exclusividade pela coluna do Estadão, e põe o Brasil na liderança dessa pesquisa. O Chile, Brasil foi com 61%, o Chile 60%, Colômbia 54%, vem na sequência. Na outra ponta, Israel com 15%, Polônia e Nova Zelândia com 22%. O estudo, que verifica a percepção da população sobre crimes e aplicação da lei, pode servir de base para gestores enxergarem os dados, os desafios sociais à frente. Pobreza e desemprego são apontados como maiores causas para a criminalidade no Brasil. A educação vem em seguida. Mesmo que as pessoas não sejam especialistas nesses assuntos, elas sabem dimensionar os fatores que mais impactam para algumas questões nas vidas delas. Observa Priscila Branco, gerente de opinião pública da Ipsos do Brasil. A pesquisa da Ipsos ouviu 23.800 pessoas em 31 países, sendo aproximadamente 1.000 no Brasil. Nos dias de 22 de março a 5 de abril deste ano. Aqui, a margem de erro da pesquisa no Brasil é de 3,5 pontos para mais ou para menos. O líder da bancada evangélica na Câmara Federal, o deputado Silas Câmara, diz que o Congresso, por meio de uma PEC, proposta de emenda constitucional, reverterá a decisão de ontem do Supremo sobre drogas. A Corte entendeu que portar maconha para consumo próprio não é crime. O STF vai perder para o Congresso, disse Silas Câmara à coluna do Estadão. Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu criar a comissão especial da PEC, que criminaliza o porte e a posse de drogas em qualquer quantidade. Partidos indicarão 34 membros para essa comissão especial que vai analisar a PEC. Outra nota da coluna também na área do Poder Judiciário. Empossado ontem, ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, ele era ministro substituto, agora ontem foi apossado como ministro efetivo. André Mendonça deixou claro que liberdade de expressão tem sim limites, mas que esses limites não podem significar uma censura prévia. Abre aspas. A Constituição garante a liberdade de expressão como regra. Esse é um princípio. Em segundo lugar, garante a vedação da censura prévia, afirmou o magistrado, ainda na véspera, durante sessão da Assembleia Legislativa do Paraná, em que recebeu o título de cidadão paranaense. Ex-secretária da Cultura,
A atriz Regina Duarte estava na plateia dessa solenidade na Assembleia Legislativa do Paraná e foi chamada pelo ministro André Mendonça de amiga. Página de editoriais do jornal O Estado de São Paulo. Primeiro editorial: assimetria de informação na reforma tributária. Enquanto grupos de trabalho fingiam se dedicar à regulamentação da reforma tributária, os debates mais relevantes sobre o tema ocorriam a portas fechadas, sem a participação dos contribuintes. Segundo editorial: na foto de Lula com FHC, só há um estadista. Lula teve mais uma chance de se redimir das injustas críticas que fez ao Plano Real e à FHC, Fernando Henrique Cardoso, que, recorde-se, lhe deu apoio na eleição, mas preferiu ser fiel à sua natureza incorrigível. Parte desse artigo justifica porque o Estado de São Paulo não colocou ontem a foto da visita de Lula à FHC na capa da edição de ontem. Vamos para os artigos de hoje. O primeiro é escrito pelo advogado Luiz Antônio Sampaio Correia. Advocacia proletária. Ele diz: está prestes a ocorrer a transição de uma instituição protagonista da história, ele botou aqui história com H maiúsculo, repetindo, está prestes a ocorrer a transição de uma instituição protagonista da história para um cartel de grandes empresas de produção jurídica. Ao dizer isso, eu me lembro que eu soube que tem uma empresa aqui no Ceará, só uma empresa que tem mais de 500 advogados trabalhando para ela. O segundo artigo é do cientista político Luiz Felipe Dávila. A liberdade e a banalidade do mal. Os exchanges de hoje. O que é essa expressão exchanges? Ele se refere ao filósofo alemão Adolf Eichmann, um oficial nazista que mandou judeus para os campos de concentração. Ele diz: os exchanges de hoje são cidadãos comuns que carecem de pensamento crítico, votam em governos populistas e parecem indiferentes às políticas antiliberais. Na página de política, empresas aceitam desconto de 50% em dívidas que somam 11,7 bilhões de reais. Ministro Mendonça pede cautela sobre fake news. Ele diz: para não nos tornarmos censores. Menções à corrupção no governo Lula disparam nas redes sociais. Ruralistas estão à espera de Arthur Lira para definir apoio ao candidato a presidente da Câmara Federal, cuja eleição está prevista para fevereiro de 2025.
Ministro Gilmar Mendes diz: reverter inelegibilidade de Bolsonaro é difícil. Para o decano, tendência no STF é de manter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que considerou Bolsonaro inelegível. Ex-presidente está impedido, o ex-presidente Bolsonaro está impedido de disputar cargos eletivos até 2030. Sucessão presidencial. Não ligo de ser vice, diz o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sobre a sucessão em 2026. Sucessão em São Paulo, na capital. O pré-candidato Marçal provoca a pré-candidata Tabata, que o relaciona a estelionato. Área internacional. Justiça decide que ultra-ortodoxos devem servir no exército em Israel. Tribunal de Haia emite ordens de prisão contra generais na Rússia. A dor do parto na Argentina. Assange admite culpa e encerra em liberdade processo com os Estados Unidos. Por maioria, o STF define que porte de maconha não é crime. Congresso ataca a decisão. Especialistas veem brechas e avanço insuficiente. Delegado da Polícia Federal é eleito novo chefe da Interpol. Venda e uso de produtos à base de fenol são proibidos pela Anvisa. Fenol é usado em procedimentos estéticos e causou recentemente a morte de um empresário. A matéria foi muito divulgada, principalmente no programa Fantástico da Rede Globo. Venda e uso. Infiltrações em geleiras indicam risco maior de elevação do nível do mar. Sonda chinesa traz amostra do lado distante da Lua. Esportes. Corinthians tenta voltar a vencer após 7 rodadas. O Palmeiras joga contra o Fortaleza em busca da 6ª vitória seguida. O Palmeiras visita o Fortaleza hoje. O jogo é às 9 horas da noite no Castelão. É para o time paulista a oportunidade de emplacar a 6ª vitória consecutiva no Brasileirão e reforçar que brigará mais uma vez pelo título nacional. São Paulo não deve ter Nestor contra o Criciúma. Tamanho e qualidade de gramados da Copa América são contestados pelos jogadores. Estudo desvenda como mosquitos farejam os humanos. Caderno de Economia. Em ata, Copom reforça postura vigilante na definição da taxa Selic. Galípolo diz que não há sinalização sobre o rumo futuro dos juros. Os vários recados da ata do Copom para o governo. Haddad fala em interrupção de corte da Selic. Lula dá aval a sistema de meta contínua de inflação. Nosso rally vai muito além de uma corrida de carros. A frase é da Leonora Guedes. Ela é a diretora executiva daquela famosa prova Rally dos Sertões. Nesses 30 anos, diz ela,
passamos por mais de 160 cidades. No comando da maior prova de gênero no país, ela, Leonora Guedes, lida com turismo, ambiente e apoio social. Quase 80% dos bancos já usam a inteligência artificial, mostra uma pesquisa mundial. Feira em São Paulo é oportunidade para investidor iniciar negócio em franquias. Para que serve um cliente espião e quando uma empresa deve ter um contratado? Essa função é contratada pelas empresas. A Aço Verde do Brasil, a empresa AVB, faz primeira emissão de títulos verdes da siderurgia. A empresa capta 200 milhões de reais em debêntures. Recursos irão custear 10 projetos vinculados ao meio ambiente em diferentes áreas da produção. Empresas de usinas eólicas em alto mar desmobilizam investimento no país. A demora na aprovação do Marco Legal de Energia Eólica em Alto Mar, também chamada de offshore, no Congresso Nacional, tem levado empresas do setor a abortar planos de investir no Brasil. Segundo fontes, grupos estrangeiros, como o dinamarquês Copenhague Infraestrutura Partner e a Bliflut Energy, com sede na Espanha, já teriam desistido de colocar turbinas de geração no mar do país e transferido a previsão de investimentos bilionários para outras praças ao redor do mundo. Mesmo nas empresas decididas a esperar o regramento local, equipes montadas no Brasil enfrentam desgaste com as matrizes, dispensando pessoal e freando a realização de estudos ambientais e de viabilidade econômica. O Estadão anuncia troca de comando. O novo comandante, o novo CEO, o novo diretor executivo é Eric Bretas. Francisco de Mesquita Neto, é esse primeiro na foto, e Eric Bretas, que é esse de blazer. O Francisco Mesquita Neto, que é da família Mesquita, que é dona do Estadão, deixa o cargo de diretor-presidente do Grupo Estado e passa a presidir o Conselho de Administração. O Estadão anunciou a chegada de Eric Bretas como novo CEO da SA, o Estado de São Paulo, que engloba a gestão do jornal Estado de São Paulo e da Rádio Eldorado. A mudança retrata o compromisso do grupo com o processo de transformação digital que vem acontecendo no decorrer dos últimos anos por meio de investimentos em tecnologia e novos processos de trabalho. Francisco de Mesquita Neto deixa o cargo de diretor-presidente do Grupo Estado e será o novo presidente do Conselho de Administração, que será formado por Roberto Criciúma Mesquita, Manuel Lemos, Marcelo Pereira Malta de Araújo, Marco Bologna e Tito Henrique da Silva Neto. Futuro do trabalho e gestão de talentos, escreve Amanda Graziano. E por último, eu encerro aqui a leitura das páginas internas do Estadão, lendo aqui a capa do Caderno de Cultura. Filme Segredos abre festival dedicado à produção italiana. Essa é a Festa do Cinema Italiano em São Paulo, que acontece todos os anos. E esse filme, Segredos,
vai abrir o festival dedicado à produção de filmes italianos. É com você, Amanda. A gente vai agora para as páginas internas da Folha de São Paulo. O primeiro destaque na área de opinião é a charge do dia, que fala sobre a recessão econômica que está acontecendo na Argentina, sobre a queda do PIB. Aqui, possivelmente, um argentino que está literalmente no fundo do poço, ele fala recessão carajo. E nas áreas de editoriais, o primeiro diz que é hora de agir para estabilizar a finança. Lula pode combater a deteriorização se determinar o contingenciamento do significativo no orçamento e antecipar a definição do nome reputado para o Banco Central. O segundo editorial é sobre as vetas sem lastro. O fiasco do Plano Nacional de Educação mostra que os objetivos precisam ser factíveis e monitorados. Na área de política, na coluna Painel, escrita por Fábio Zanini, hoje é intitulada Sussurro. Ele escreve que o PT e aliados na esquerda devem adotar atitude cautelosa sobre o julgamento no STF, que descriminalizou o porte de maconha, embora sejam favoráveis a ele em sua maioria. Por um lado, evitam comemorar abertamente a decisão para não provocar reação conservadora. Pelo mesmo motivo, não farão oposição explícita à emenda que está na Câmara e endurece a legislação. A avaliação é que isso não pode se cair em uma armadilha da direita num tema que será explorado na campanha eleitoral. Ainda na área da política e da justiça, a ministra Carmen Lúcia quer o TSE como um exemplo e pede a atuação presencial dos ministros. A intenção da presidente do tribunal é de que outros magistrados eleitorais também exerçam suas tarefas no local de trabalho. Ainda falando sobre a justiça e a política, os governos, Congresso e Justiça liberam 160 para evento em Lisboa. O Supremo diz que não pagou as despesas de ministros e o Instituto não revela os gastos com autoridades. Ainda aqui nos destaques na área da política é que inteligência artificial associa Boulos a extremismos e Nunes a controvérsias. A assessoria do deputado do PSOL fala em informações distorcidas e enviesadas, sujeitas à manipulação. E também o ministro André Mendonça, do STF, diz que fake news é um novo conceito aberto ao receber homenagem no Paraná. Outros destaques na política é que o ministro não é recebido por Lula, mas tem o apoio das centrais. Petistas veem Márcio Macedo fragilizado na Secretaria-Geral da Presidência. E também a Polícia Federal, vai analisar os celulares de WhatsApp para concluir um inquérito sobre a venda das joias por Bolsonaro. Ainda na área da política, aqui a coluna de Hélio Gaspari, ele escreve sobre a jogatina que ganhou mais uma. O crime organizado disputa o jogo já legalizado. E também é sobre o assédio judicial a jornalistas, que tem um novo patamar após 2020. Segundo a Abrage, a prática está em nível mais elevado do que na década passada. Também em destaque são as empreiteiras que indicam aceitar o acordo de multas e o governo analisa as ressalvas. Pelo mundo, aqui o destaque é que Assange admite a culpa em acordo com os Estados Unidos e recupera a liberdade. O fundador da Wikileaks se declara culpado de uma das 18 acusações sob a lei americana de espionagem. E também Washington classifica violência armada de crise de saúde pública. Ainda pelas guerras aqui pelo mundo, na guerra da Ucrânia, o Tribunal Penal Internacional pede a prisão de arquitetos da invasão da Ucrânia, a invasão russa à Ucrânia. A corte, que já havia emitido uma ordem contra Putin, mira agora o ex-chefe da defesa e o general. E também pelo mundo é que Palestino afirma que deportação do Brasil foi baseada em sua atividade acadêmica. Outro destaque é trava em reembolso reduz a chance de Brasil enviar ajuda ao Haiti. Os
primeiros policiais do Quênia finalmente chegaram ao país do Caribe, cuja capital é dominada por gangues armadas. No mercado, o destaque é o contingenciamento, é teste de fogo de Lula para diminuir o risco fiscal. Especialistas apontam necessidade de congelamento de até 15 bilhões de reais ou até mesmo 46 bilhões de reais em 2024. Ainda na área da economia é que o Copom reforça o consenso sobre política de juros mais cautelosa. Em ata, o colegiado defende a necessidade de melhora das expectativas da inflação e a interrupção nos cortes é para avaliar o cenário, diz o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vinícius Torres Freire escreve que o dólar a R$ 5,45 e outros riscos. Ele diz que a desvalorização do real já parece exagerada, mas a agenda do semestre tem problemas. E o presidente Lula dá aval para a meta contínua de inflação em 3% durante reunião. Outros destaques no mercado, agora no Rio Grande do Sul, é que Leite diz que o Rio Grande do Sul pode perder até 10 bilhões em receita. O governador afirma que o estado está consumindo suas reservas para honrar as obrigações e pede ajuda federal. Também em destaque é que empresas emprestam linhas de produção para outras companhias atingidas pelas enchentes lá no Rio Grande do Sul. Outro destaque é que a União amplia vitórias no STF e no CARF em temas de arrecadação. Contribuintes contestam os valores de impacto calculados pela Receita. Números maiores tendem a sensibilizar o judiciário. Outros destaques, agora na área de cotidiano, essa que foi a manchete da Folha de São Paulo, é que a maioria do STF decide que não é crime o porte de maconha para uso pessoal. Ativistas da descriminalização afirmam que a Corte perdeu a oportunidade de ampliar o debate e não punir o usuário facilita o tráfico, dizem alguns especialistas. Sobre esse assunto, Lira reage ao STF e instala a comissão para a PEC das drogas. Outros destaques é que policiais militares deixam o youtuber americano participar de perseguição em São Paulo. Também em destaque na área de cotidiano é que o ensino integral avança, mas deixa de fora os mais novos. O acesso à jornada ampliada é um dos poucos avanços em 10 anos do Plano Nacional de Educação. Lula apresenta as novas metas nesta quarta-feira. Ainda em destaque é que o Plano Nacional de Educação amplia a meta da creche. E por fim, aqui na área de saúde, é que a primeira infância deve ser priorizada na eleição, dizem especialistas. Investimentos nessa etapa têm alta taxa de retorno econômico, mostram estudos. São esses aqui os destaques que a gente tem internamente na Folha. O que a gente tem dentro do Povo de hoje, Oceli? É uma matéria dizendo que juízes aqui de Fortaleza se declaram suspeitos para julgar caso de delegada. E que caso é esse? É uma denúncia de racismo que ocorreu em setembro de 2021 na loja Zara do Shopping Iguatemi. Os juízes da 14ª e da 15ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza se declararam suspeitos para continuarem julgando o processo em que um ex-gerente de uma loja, da loja Zara, está sendo acusado de cometer racismo contra uma delegada da Polícia Civil do Ceará. O caso aconteceu, como eu já disse, em setembro de 2021. E primeiro foi uma juíza da 14ª e depois foi um juiz que se declararam suspeito para julgar o caso e continua sem uma resolução esse caso de denúncia de racismo em uma loja da Zara, lá no Iguatemi.
O Bruno Felipe Simões Antônio foi indiciado e é réu por supostamente ter barrado a entrada da delegada Ana Paula Silva Santos Barroso à loja localizada no Shopping Iguatemi. A outra matéria é dizendo que a Prefeitura de Fortaleza inaugurou ontem mais um posto de saúde na Parangaba, que é um bairro, é um distrito dentro de Fortaleza. Copa América, Danilo discute com torcedores. Ministério da Pesca terá concurso público para 264 vagas temporárias. Os cearenses que estão em busca de emprego podem concorrer a uma das 629 vagas que estarão disponíveis no feirão Mais Trabalho Ceará na área de supermercados. Vai ser a partir de hoje nas unidades de atendimento do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho do Estado. Também tem uma nota pequenininha aqui sobre o Julian Assange, liberado de uma prisão no Reino Unido, se declarou culpado em um tribunal americano, em uma ilha do Pacífico, como parte de um acordo que lhe permitirá recuperar a liberdade. O chargista Clayton viu assim, na sua charge, a decisão do Supremo em liberar o uso individual da maconha. Ele desenha aqui à frente da sede do Supremo Tribunal Federal, STF, em Brasília, e aqui essa estátua que representa a justiça, irrigando uma plantinha de maconha. Na coluna vertical, a nota principal é falando sobre o pacotão, foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa, que é marcar nova fase na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará. Dias após a segurança pública virar a pauta prioritária do governo Eumano de Freitas, do PT, a Assembleia Legislativa aprovou ontem um pacotão de medidas para a área. Entre várias mensagens aprovadas, está a ampliação de 84 para 96 horas mensais, o limite de horas em que agentes de segurança podem atuar para além, são horas extras, são horas para atuar além da escala regular de trabalho. Assim como também foi aprovada a criação de uma série de gratificações para a atuação de policiais civis na área de inteligência da corporação. Interlocutores do governo afirmam, no entanto, que estas não deverão ser as únicas novidades anunciadas sobre o tema, com expectativa de novas medidas nos próximos dias. Segundo esses interlocutores, a ideia é passar a mensagem clara de que não haverá omissão do governo no caso de novos episódios de violência, como nos casos da chacina em Viçosa do Ceará, no município da região da Serra da Ibiapaba, onde 8 pessoas foram mortas, e uma tentativa aqui também de chacina na cidade de Fortaleza, no bairro Barroso, onde uma senhora e uma criança foram mortos. O secretário da gestão, José Sarto, os secretários se reúnem hoje às 15 horas com entidades sindicais de servidores de Fortaleza. Categorias se mobilizam há várias semanas na defesa de novos planos de cargos e carreiras. A reportagem de hoje do Jornal Povo são 2 páginas dedicadas a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Porte de maconha para uso pessoal não é crime. E tem aqui a repercussão
ouvindo o Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que criticou a medida, dizendo que é uma interferência no poder legislativo, e o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, que cria a comissão para a PEC das drogas. Gratificação, aumento de hora extra e novas promotorias. Esse é o pacote contra a violência aprovado ontem na Assembleia Legislativa do Ceará. Ainda na área de política, ex-servidores da Câmara de Beberibe, da Câmara Municipal de Beberibe, foram presos ontem por suspeita de rachadinha. Rachadinha, eu já até comentei aqui, é a prática geralmente feita nos legislativos, onde o assessor coloca lá dizendo, por exemplo, ganha R$5.000, aí ele devolve parte do dinheiro para a pessoa que o empregou e fica com a outra parte. É rachadinha. É a metade, às vezes é mais do que a metade. É um percentual que ele devolve para quem o empregou. Essa é chamada de rachadinha, essa prática. Eleições 2024. Operação da Polícia Federal sobre invasão de sistema online do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, teve como alvo aqui o município de Maracanaú, no Ceará. A PF investiga invasão contra o TSE por meio do aplicativo e-Título. Então, Maracanaú, entre as cidades que foram alvo da ação, está Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. As outras cidades alvo da operação da Polícia Federal foi Belo Horizonte, em Minas Gerais, e na capital de São Paulo, também foi alvo, e na cidade São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. Com alta, ainda tem uma matéria, antes de passar para a economia, tem uma matéria de política com o prefeito Sarto, dizendo o seguinte: Sarto sobre Ciro, dizendo que o Ciro dará com a contribuição que a gente espera nas eleições. O ex-ministro afirmou que, em princípio, não participará da campanha do prefeito José Sarto. Aí Sarto ficou preocupado e já deu essa declaração. Mas onde foi que o Ciro falou isso? A declaração de Ciro foi dada ao canal My News no YouTube, foi veiculada sábado, dia 22. Em um primeiro momento, o ex-ministro é questionado se entrará na campanha de Sarto. Olha o que o Ciro disse: eu não sei se vou não, e eu quero dizer que não seria justo com Fortaleza que ela se deixasse embalar por esse tipo de picaretagem. As pessoas têm de escolher o bom prefeito. O estado do Ceará está indo para trás, respondeu Ciro Gomes. A jornalista Mara Luchetti voltou a perguntar: você vai ou não vai entrar na campanha do Sarto? Ciro crava: em princípio, não. Eu acho que nós temos que fazer um esforço em Fortaleza para que a população julgue quem é melhor para a cidade. O ex-governador também contou não querer mais entrar na disputa eleitoral. Abre aspas. Perdi o encanto mesmo. Repare, eu faço uma grande homenagem de muita gratidão a quanta gente me trata com maior respeito, maior carinho, e eu não estarei fora da luta. Eu nasci para isso. Fecha aspas. Ao fim da entrevista, Ciro diz que seu papel nessa luta será formatar ideias ou dar testemunhos onde puder. Na mesma entrevista, Ciro afirmou que o jangismo
irá atrapalhar as eleições municipais deste ano, referindo-se à primeira-dama Rosângela Lula da Silva. Por isso que o prefeito Sarto ficou preocupado com essa declaração e disse o seguinte ao jornal O Povo, abre aspas, Ciro está com muitas razões, que a sua razão, somente a sua razão conhece. Eu conheço, porque sou amigo de muito tempo de Ciro. Ele está com um momento extremamente doído por tudo que está acontecendo no Ceará. Fecha aspas, iniciou Sarto em entrevista durante coletiva no lançamento da pedra fundamental do primeiro data center da Scala em Fortaleza. Área de economia, com alta de 5,26%, PIB do Ceará supera a média nacional no primeiro trimestre deste ano. A arrecadação federal soma 202,979 bilhões de reais em maio. Rodrigo Pacheco diz já ter aval para compensação da desoneração da folha de pagamento. Potencial do roubo do hidrogênio no Ceará é de 163,6 bilhões de reais até 2031, é o que diz o governador Eumano de Freitas. Campos triplicará capacidade de processamento de dados em Fortaleza. É o empreendimento com investimento de R$1 bilhão, será composto por 2 prédios que juntos terão 30 megawatts de potência ante os atuais 15 que a cidade tem. Área de cidades. 52% das mortes no trânsito de Fortaleza no ano passado envolvem ocupantes de motos. Isso está falando de mortes, mas o JF também é cheio de pacientes com sequelas de acidentes com motos. Ceará lança planos sobre políticas de drogas, buscando ampliar número de conselhos municipais. Mutirão da Defensoria Pública do Ceará retificou nome e gênero de 583 pessoas trans e travestis. A solenidade de entrega dos documentos foi ontem. Matar cidadãos e crianças. Ameaças teriam sido feitas antes do ataque no bairro do Barroso, como eu disse, que matou uma senhora e uma criança. Apreendido por atentado, lá nesse caso do Barroso, é filho de vítima de ação no Forró do Gago. Editorial do jornal O Povo de hoje, a politização do incêndio, no caso aí o incêndio da Assembleia Legislativa. E por último, Amanda, deu macaca. Macaca é o apelido que se dá à Ponte Preta, ao time da Ponte Preta. Ele disse, deu macaca, novo tropeço do vovô. O vovô aí é o Ceará Esporte Clube. Ceará tem atuação ruim, é derrotado pela Ponte Preta, que eles também chamam de macaca, em Campinas, São Paulo, e chega a 4 jogos consecutivos sem vencer. É com você.
A gente vai agora para as páginas internas do Correio Brasiliense, começando com a área de política e também de justiça. É que o STF decidiu que a maconha para uso pessoal não é crime. O Supremo descriminaliza o porte de droga para o consumo próprio e vai debater os critérios que diferenciam o usuário do traficante. E é justamente isso que falta, diferenciar esse usuário do traficante. Aqui o jornal Correio Brasiliense mostra como votou cada um dos ministros da Suprema Corte. Gilmar Mendes foi a favor da descriminalização, ele é o relator do caso. A Rosa Weber, aposentada, também votou a favor. Seguidos dela veio Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Dias Toffoli, Luiz Fux, Carmen Lúcia também. Todos esses votaram a favor. Os que votaram contra foi Cristiano Zanin, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Ainda em destaque sobre esse mesmo assunto é que o Congresso responde com PEC das drogas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anuncia uma comissão para analisar esse texto que proíbe a posse de qualquer quantidade. Aqui também em destaque na foto e uma aspas do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele diz, abre aspas, há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que na minha opinião não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica da Anvisa e invadindo a competência legislativa do próprio Congresso Nacional. Ainda também aqui em destaque sobre esse mesmo assunto, nas entrelinhas, o jornalista Luiz Carlos Azedo escreve sobre o STF descriminaliza a maconha e Pacheco reage. Também sobre o funcionalismo. Servidores ambientais ampliam a greve. A paralisação de servidores em 23 estados e também no DF ocorre em meio a uma crise de incêndios no Pantanal. Ainda na política, na coluna de Denise Rottenberg, ela escreve sobre os empresários voltam à carga. Lisboa, no esquenta para o 12º Fórum de Lisboa, que neste ano perdeu a palavra jurídico, que são esses eventos paralelos que alternam para a necessidade de destravar os investimentos privados no Brasil. Empresários, políticos e juristas que prestigiaram o workshop do Fórum Internacional Brasil-Europa e circularam nos coquetéis, consideraram que o governo brasileiro hoje não tem recursos para promover o investimento público e, de quebra, edita medidas que não contribuem para fazer deslanchar o setor privado. Nos bastidores, a insatisfação com o setor produtivo continua quente. Nas rodas de conversa, eram unânimes em afirmar que depois dos alertas inseridos na ata do Copom sobre a inflação, é preciso garantir investimentos privados. Sem eles, boas novas de crescimento que o governo anuncia não se sustentarão. Ainda em destaque, Denise Rottenberg escreve que eles têm a força. Líderes nas pesquisas, tanto nas eleições de reeleição, tanto em Recife, João Campos, quanto do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, querem se dar o luxo de escolher o próprio vice, dispensando o PT. Deu em um dos esquentas do Fórum de Lisboa, um dos maiores hubs de cabos submersos no mundo é o Ceará e tem condição para sentar o primeiro do mundo e não estamos fazendo nada. Sobre o choque de realidade, ela também escreve sobre a Avenida da Liberdade. O texto apresentado no evento do Esfera alterou a nata do empresário de que se este não é um problema de política. Sugere a criação de um interministerial para propor soluções. E ainda também em destaque na área de política é sobre o Plano Safra. O adiantamento gera uma crise no agro. O governo transfere o anúncio para o dia 3 de julho e alega pouco tempo para fechar a montagem do evento.
Também no governo brasileiro assume o comando da Interpol pela primeira vez. Outros destaques agora pelo Brasil na área da saúde é que a Anvisa proíbe o uso de fenol temporariamente. Restrição vem após a morte de um empresário que fez a aplicação da substância com uma profissional inabilitada para o procedimento. E nas sociedades, integrantes da Igreja contra o PL do aborto. Outros destaques, Alexandre Garcia escreve sobre a representação política. Na Europa, o eleitor votou em novas forças e as velhas oligarquias limitaram-se a tentar desqualificar as novidades. Mas o povo europeu sente que os oligarcas falharam, com imigrações descontroladas e importação do modismo woke americano. Na economia, o destaque é a taxa de juros, que o Banco Central sinaliza o fim do ciclo de cortes. O documento explica a decisão de manter a taxa básica de juros em 10,5% ao ano e aponta preocupação com gastos públicos sem motivos. E nos impostos, a arrecadação bate recorde e alcança 202,9 bilhões de reais em maio. Também em destaque na área da tecnologia, os bancos não ficarão de fora da inteligência artificial, diz a Febraban. O presidente da federação ressalta a importância da inteligência artificial e destaca que o setor deve investir cerca de 47,5 milhões de reais na inovação este ano. Também em destaque no mercado, a Maurícia Gala escreve que em maio a arrecadação federal quebra o recorde histórico. E na área da aviação, a Agência Nacional de Aviação Civil propõe banir passageiro brigão. Em casos gravíssimos, a agência sugere às companhias aéreas suspender por até 12 meses o direito do consumidor de voar. Pelo mundo é o caso Wikileaks, culpado e livre. Julian Assange cumpre o acordo firmado com a Justiça dos Estados Unidos e se declara responsável por divulgar informação de defesa nacional e ganha liberdade após 14 anos de uma saga judicial. Ainda pelo mundo, destaque a atenção no Quênia, que o presidente promete reprimir anarquia após a invasão do parlamento. Durante a confusão, homem é ferido e socorrido diante de corpos ao lado do parlamento. Alma, que é irmã de Barack Obama, foi atingida pelos gases lacrimogêneos. E aqui, por fim, na área de opinião, o editorial do Correio Brasiliense é o exemplo que veio do Plano Real. Um artigo de opinião fala sobre a reforma tributária e a saúde, melhor prevenir ou remediar. E por fim, uma refeição não apenas sobre comida. São esses aqui os destaques que a gente tem internamente no Correio Brasiliense. O que a gente tem dentro do Valor Econômico, Celi? Temos um artigo da jornalista Lu Aiko Ota, ela é do próprio Valor Econômico, falando sobre os 30 anos do Plano Real. Ela fala: o tripé macro sob pressão alimenta turbulências. E Maria Clara Prado escreve: polêmica do câmbio tomou conta do real. O grande sustentáculo da estabilidade foi a mágica da URV. Ainda o jornal, nos últimos dias, está trazendo vários temas e vários artigos e várias entrevistas para comemorar os 30 anos do Plano Real, que a data mesmo é dia 1º de julho. Taxação a super ricos pode render 250 bilhões de dólares por ano, diz Gabriel Zucman, ele que é um economista da França, ouvido pelo Valor Econômico. Alívio na inflação de serviços ruma para o fim e preocupa. Cenário da economia derruba confiança de varejista. Lei de incentivo à reciclagem deve sair esta semana. Receita empaca sem adesões a condições especiais do CARF. Combate ao fogo no Pantanal terá 100 milhões de reais.
Em desafio contra incêndios, bioma lidera perda de água. União Federal antecipa compensação de ICMS em acordo com o Rio Grande do Sul. E esse acordo foi feito na presença de um juiz. Foi feito a União e Rio Grande do Sul, foi um acordo parcial sobre a dívida do Estado durante a audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal. Que foi feito lá esse acordo de antecipação de receita. O governador Eduardo Leite prevê perda de até 10 bilhões de reais com as enchentes. STF libera porte de maconha. Congresso reage. O Rodrigo Pacheco discorda de decisão e o presidente da Câmara, Arthur Lira, cria comissão para analisar a PEC das drogas. O jornalista César Felício, sobre o tema, escreve: maconha no Brasil é tabu, como era nos Estados Unidos. Empreiteiras aceitam com ressalvas revisão da leniência dentro da Operação Lava Jato. A Comissão de Assuntos Econômicos aprova projeto que cria o LCD, novo título de renda fixa. Paz busca chapa pura para tentar a reeleição no Rio de Janeiro. Internacional. Premier da China alerta Ocidente para o risco de espiral destrutiva. Empresários argentinos mantêm apoio às políticas duras do presidente Milei. Protesto contra imposto deixa 5 mortos no Quênia. Editorial do Valor Econômico de hoje. Ata do Copom traça cenário desfavorável para a inflação. Novos avanços na comunicação do Banco Central. Turistas americanos se tornam o motor econômico para países do sul da Europa. Caderno Empresas. Com alta de preços, receita do varejo aumenta mais que volume vendido. Sabesp recebe oferta de interessados até hoje. Volkswagen investirá até 5 bilhões de dólares em parceria com Rivian nos Estados Unidos. União das empresas Suzano e IP levaria setor a novo patamar. Empresa montou mega operação florestal em Mato Grosso do Sul. Petróleo terá menos pressão de viagens de verão nos Estados Unidos. Na sucessão da Vale do Rio Doce, parte dos acionistas quer antecipar a escolha do diretor executivo. Passageiro indisciplinado pode ser impedido de voar por até 1 ano. União Europeia acusa Microsoft de violar lei com o Teams. Unilever entra na disputa do mercado de dermocosméticos. Sodier Doces e Maria Brasileira ganham o prêmio Melhores Franquias. Em shopping center, o negócio da alimentação desbanca o negócio de vestuário. Nanofertilizantes da Índia chegam ao Brasil. Incêndio no Pantanal põe os pecuaristas em alerta. Para fazer as contas com calma, governo adia o lançamento do novo Plano Safra. Pequenas propriedades concentram cultivo de soja. Caderno Finanças. Em ata, Copom tenta mostrar união em torno de Selic parada. Decreto de meta contínua sai após reunião de Lula com Galípolo. Não acho que o mercado esteja precificando o fim do mundo, diz a economista Solange nessa entrevista para o Valor Econômico. Dólar vai a R$ 5,45 com exterior e incerteza local. Bancos destacam ganhos com o uso de inteligência artificial. Vale do Rio Doce capta $1 bilhão com bônus de 30 anos no exterior.
Para super ricos, saúde é a nova riqueza. Pior momento da bolsa já passou e podemos ter reversão, diz Pope da ARX, que o mercado não deve mais ver saída expressiva de estrangeiros. Caderno Legislação, e eu termino aqui a leitura das páginas internas do Valor Econômico com duas matérias. Receita Federal impõe prazo para uso de créditos tributários e impede compensações, e o Tribunal Superior do Trabalho vai definir regra para dissídio coletivo.